Olá, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Antes de entrar nos detalhes do que é este vídeo, do que eu vou falar aqui, eu preciso fazer uma pequena introdução aqui para você entender o que vai acontecer ao longo deste vídeo. O grande objetivo aqui é que você saia com um conhecimento muito diferenciado quando a gente fala sobre estoques, tá? Sobre planejamento de estoques. Então, se você é um profissional de planejamento de produção, materiais de demanda, se você olha médio prazo, curto prazo, longo prazo, planejamento de abastecimento, enfim, isto aqui funciona para tudo que envolve estoques de alguma forma, tá? A ideia aqui é olhar os estoques de ponta a ponta, desde o embasamento teórico, todo o conhecimento técnico para dimensionar um estoque de segurança, enfim, até o final lá, estatística para você poder dimensionar um estoque de segurança, enfim, tudo o que envolve o planejamento de estoques. Este é o grande objetivo aqui deste vídeo, que você se transforme num profissional que realmente saiba como conduzir os estoques. E o que acontece com um profissional que sabe fazer isso? Ele se transforma num profissional diferenciado e, com certeza, tem oportunidades melhores ou tem mais tranquilidade no trabalho porque consegue dominar o que está acontecendo com os estoques, ok? Se você não me conhece, eu sou o Marcelo Alonso e diariamente eu trago conteúdo aqui sobre planejamento de produção, materiais de demanda. E não sei, talvez você saiba, talvez não, eu comecei a escrever um livro sobre planejamento de produção, materiais de demanda, olhando tudo o que envolve esta área, planejamento de estoques, planejamento de capacidade, enfim, tudo que está relacionado com planejamento de produção, materiais de demanda. O nome deste livro é Mestre do Planejamento, ele ainda está em construção. E o que aconteceu no meio deste livro, tá? Eu vou até explicar o porquê deste primeiro vídeo aqui. O que aconteceu no meio deste livro? Eu cheguei num trecho e eu comecei a falar muito sobre estoques, e eu percebi que esse tema é muito longo, muito interessante e muito importante. E no meio do livro, eu tomei a decisão de construir uma série de aulas, com todo o material didático, com tudo prontinho aqui para você, uma série de aulas e divulgar aqui para você. Então, esta é a primeira aula, ok? Do mestre dos estoques. Então, o mestre dos estoques é parte do mestre do planejamento. Então, a gente vai começar aqui a falar sobre estoques, tem muita coisa para falar, tá? A ideia é que este vídeo de hoje, esta primeira aula, que dure 1 hora e 10, talvez. Eu estou com um cronômetro aqui do lado para eu não passar do tempo. E a gente vai cobrir alguns temas aqui sobre planejamento de estoques. E o grande objetivo, de verdade, tá? É que você saia transformado ou transformada, que você tenha um conhecimento muito profundo sobre esse tema. E eu, de verdade, particularmente, eu não conheço nenhum treinamento, nenhum curso ou nada que traga esse nível de detalhe que eu vou trazer aqui para você, tá? Eu não sei quantas aulas eu vou demorar aqui para poder passar por todos os assuntos. A gente está começando hoje aqui na aula 1. Eu acho, tá? É bem um achismo mesmo, que a gente vai ter mais ou menos entre 15 e 20 horas de aula aqui explicando. Então serão 15 ou 20 aulas explicando e mais ou menos 150 ou 170 páginas de material disponível para você. E se você quiser acessar o material, ele vai estar disponível em 2 locais, tá? Ou no canal do Telegram, eu vou deixar o link embaixo aí no YouTube. Se não tiver nesse vídeo aqui, ele vai estar em outros vídeos. Então procura o link aí para você poder entrar no canal do Telegram. Ou no site marcelalonso.com.br. Eu também vou deixar o material disponível aí para você, tá? Vou deixar o link disponível aí para você poder acessar. Então, por que eu deixo disponível nestes 2 locais? Porque é muito mais fácil de controlar, eu só subo uma atualização e fica sempre disponível para todas as pessoas. Eu não preciso colocar o link aqui no vídeo e ficar atualizando o link aqui no vídeo o tempo todo. Eu deixo disponível uma vez e como o material ele tem atualização constante, eu sempre atualizo nesse link, você vai sempre acompanhar, você vai recebendo as atualizações. E o que acontece, tá? O material do mestre dos estoques, ele está dentro do livro Mestre do Planejamento. Então você recebe o livro completo, e aí tem um trecho lá falando sobre estoques. Então tem vários outros assuntos no livro. Lembrando, a gente está falando aqui sobre estoques, aí você pega o trecho dos estoques e
consegue acompanhar aqui o que eu estou falando com você, ok? E, periodicamente, o livro é atualizado por e-mail, então se cadastra aí na lista de e-mails. E no canal do Telegram, quando você entrar, você pode procurar ali Mestre do Planejamento, vai ter um arquivo já disponível e periodicamente ele é atualizado também, ok? E acho que eu já estou falando aqui há 10 minutos, mais ou menos. Estava dando uma olhada no cronômetro aqui. Vamos entrar no assunto da aula, que são os estoques. O que a gente vai falar aqui hoje, tá? Antes de entrar no assunto, é importante a gente lembrar de um ponto, tá? É muito importante. Estoque, como tudo no planejamento de produção, materiais de demanda, curto prazo, médio prazo, longo prazo, SNOP, IDP, qualquer nome que você queira utilizar aí para o curto prazo ou longo prazo, sequenciamento de produção, enfim. Tudo isso envolve 3 grandes coisas, tá? Na verdade, 4 grandes coisas. Primeira parte, tem uma base teórica que é importantíssima. Você precisa de fundamentação teórica para você saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, isso é muito importante. Isso dá segurança quando você está tomando alguma decisão, tá? O embasamento teórico te dá segurança. Segundo ponto, toda a parte técnica do planejamento de estoques ou dos outros temas, tá? Como a gente está falando aqui sobre planejamento de estoques, tem toda uma parte técnica ali, como construir os estoques de segurança, como dimensionar um estoque de antecipação, como dimensionar um estoque que vai dessincronizar uma operação, tem toda a parte estatística, cálculo, que é importante também que você conheça. Então, teoria, conhecimento técnico, tem metodologia para você estruturar bases de estoque, então tem uma outra parte aqui, bases, controles de estoque, que é metodologia, e tem uma outra parte que é a prática, tá? Então eu estou juntando tudo isso aqui. E eu preciso construir um embasamento teórico primeiro, e aí gradativamente a gente começa a chegar nessas partes mais práticas, tá? De novo, a teoria é importantíssima, eu de verdade, eu recomendo que você assista este vídeo até o final e você vai entender como isso é importante. Então vamos começar a passar pelo material aqui, para você entender claramente sobre o que a gente está falando, tá? Então vamos lá, eu estou com a tela dividida aí com vocês, o que a gente vai falar hoje? Primeiro, não estou passando a tela aqui, fechei, pronto. Eu estou com 2 telas aqui, eu estava olhando a tela errada. Então vamos lá, o que a gente vai passar hoje, tá? Isso aqui é o que já está produzido de material sobre o Mestre dos Estoques. Recordando, tá? Isso aqui está dentro do livro Mestre do Planejamento, que está disponível gratuitamente para você, ok? Então vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui, tá? Primeiro ponto, a gente vai fazer uma introdução sobre o tema estoques, a gente vai falar sobre os 4 ambientes produtivos, porque é importante construir esse embasamento sobre os ambientes produtivos para você saber como isso funciona. A gente vai falar também aqui sobre as razões para você manter estoques em uma operação, então aqui entra em melhorar o nível de serviço, a gente vai entrar nos detalhes sobre isso, melhorar a eficiência operacional, manter lotes de produção maiores, e estabilidade da operação, enfim, tem várias coisas aqui que a gente vai tratar. Tem um erro aqui nessas letras, mas enfim, vamos seguindo aqui. Eu construí o índice aqui, eu colei e ele colou errado, enfim. Então tem várias coisas que a gente vai tratar quando o tema é razões para manter estoques numa operação, tá? Tem um outro ponto aqui, objetivos ao gerenciar os estoques. Então você tem os estoques na sua mão, o que você precisa trabalhar quando você já está com os estoques ali disponíveis, quando tudo está pronto? O que você precisa fazer, tá? Quais serão os seus objetivos, os seus grandes números? Só lembrei de um outro ponto aqui, a gente vai falar sobre indicadores de estoques em algum momento também, tá? Então, objetivos aqui, otimização do estoque, suportar a performance da operação, suportar o nível de serviço, melhorar a rentabilidade, eliminar a obsolescência. Enfim, hoje, provavelmente a gente vai cobrir essa primeira parte aqui, essa segunda parte e esta terceira aqui, ok? Na verdade está certo aqui, ó. É que ele ficou dividido em 3 partes, ó. Então, o primeiro trecho é esse, segundo é esse aqui. Ele bagunçou bem aqui. Depois eu vou arrumar, no próximo vídeo eu trago isso aqui certo. E depois, na próxima aula, a gente vai entrar em terminologias utilizadas nos estoques, enfim, várias outras coisas aqui que a gente precisa cobrir sobre os estoques. Então, terminologias, introdução, nomenclaturas e objetivos,
tipos de estoque, formas de proteção com estoques, a gente vai entrar nisso também, diferenças na forma de avaliação e contabilização dos estoques. E, ó, se você perceber, está dentro do livro Mestre do Planejamento, esse material que eu estou pegando aqui, ok? Então vamos lá, vamos para introdução, vamos para o assunto. Acho que já faz, não sei quanto tempo a gente está falando aqui. Vamos lá, introdução. Só deixa eu abrir o cronômetro aqui para eu não me perder, tá? Eu vou me perder. Pronto, vamos lá. Então, introdução, tá? Quando a gente fala sobre estoques, eu vou sempre usar o material aqui como acompanhamento, porque assim fica mais fácil escrever esse material. Quando você escreve alguma coisa, você raciocina, você pensa, estrutura, e quando você está falando, em muitos casos você esquece algumas coisas, pelo menos eu esqueço. Então eu vou sempre usar o material aqui como referência para poder trazer o conteúdo aqui para você, ok? Então quando a gente fala sobre estoques, tá? Esse é um dos temas mais críticos quando o assunto é planejamento de produção, materiais e demanda, tá? O nível do estoque é super crítico. E dependendo do tipo de mercado que a empresa está trabalhando, o valor que a empresa mantém no estoque, ele pode representar de 20 a 60% dos ativos, tá? E então, se a gente for fazer uma média aí, 40% dos ativos de uma empresa estão nos estoques. Isso é muito dinheiro, tá? E só reforçando, tá? O que é o ativo de uma empresa? Empilhadeira, porta-pallet, máquina, enfim, o próprio estoque, né, que eu estou falando aqui, tudo isso é o ativo de uma empresa. Isso aí está no balanço, na contabilidade da empresa. Os estoques estão lá. Isso representa, em média, 40%. É muita coisa, tá? Se você for fazer uma referência, uma empresa de 1 bi de reais de faturamento provavelmente precisa de 150, 200 milhões de reais em estoque ali para poder operar. E depende do mercado, claro, vou variar aqui entre 50 e 150 milhões de reais no estoque. E além do estoque, tem várias outras coisas que compõem o capital de giro para a empresa operar. Então esse tema aqui é muito crítico. 40% é muita coisa. Se você souber como resolver isso, como reduzir isso, sem prejudicar o nível de serviço, sem prejudicar a eficiência da fábrica, você consegue entregar muito resultado e você vai ser um profissional diferenciado. E esse é o grande objetivo do material que eu estou trazendo aqui para você, tá? Que você se transforme num profissional realmente diferenciado, entregue resultados diferenciados e tenha benefícios diferenciados. Esse é o grande objetivo, você vai sair daqui transformado. Então, 40% dos ativos de uma empresa é muito dinheiro. E o que eu trouxe acima ali, do ponto de vista de custo, tá? E custo de estoque não é receita. Quando a gente olha receita, dependendo da margem da empresa, isso é muito mais dinheiro, ok? Porque tem margem, enfim. E lembrando de um ponto importante aqui, estoque, capital parado, e ele poderia estar investido em alguma outra aplicação, tá? Pense aí, 10 milhões de reais em estoque. Esse valor, ele precisa ser transformado em algo maior através da operação. Os materiais que são convertidos em produto acabado, eles precisam retornar um valor que pague tudo. Tudo que foi adicionado de custos indiretos no processo e todo o carregamento desse dinheiro ao longo da cadeia. Então, 10 milhões de reais investido em estoque. O que é carregamento de capital? Tá? 10 milhões de reais investidos em algum local, tá? Sem nenhum risco. Então pense, uma empresa ela tem opções, tá? O que ela faz com o dinheiro dela? Ou ela aplica na operação para poder ter um retorno, ou ela pega esse dinheiro e aplica em outro local, fecha a empresa e aplica em outro local. Então, 10 milhões de reais investidos em outro local sem nenhum risco, tá? Talvez eles retornem 1% ao mês, ok? E se a operação ela não trouxer um retorno de capital maior do que 1% ao mês, não vai valer a pena manter esse investimento. Claro que tem valorização da empresa, tem construção de marca, tem várias outras coisas, tá, relacionadas aí. Eu estou fazendo análise de uma parte da operação, ok? Então você precisa tomar muito cuidado com o volume de estoque que a sua operação está carregando, tá?
E como eu falei, eu falei aqui sem olhar o trecho que eu tinha escrito aqui. Valor da marca, valor da empresa, enfim, tem várias coisas que estão sendo construídas, mas eu estou olhando aqui só do ponto de vista do estoque, ok? Então, os estoques, tá, eles têm que ser tratados como oportunidades e risco ao mesmo tempo, tá? Cada modelo de operação, ele vai ter níveis diferentes de estoque. E toda operação ela tem algumas particularidades, tá? E quando você estiver administrando os estoques, isso precisa ser considerado. Eu vou trazer um exemplo aqui de particularidade, antecipando o que eu vou falar lá na frente. Uma joalheria brasileira recentemente abriu capital, foi a Vivara, tá? Dá para falar porque é uma informação aberta. Recentemente a Vivara abriu capital e no prospecto de abertura de capital, a Vivara estava falando que mantinha 1 ano de estoque de ouro. A Vivara é uma joalheria, tá? Então ela tinha 1 ano de estoque de ouro. Ouro é uma matéria-prima que está ligada a uma particularidade deste tipo de negócio. Ah, por que a Vivara tinha 1 ano de ouro? Porque a Vivara fez um estoque de antecipação, um estoque de proteção. O ouro é uma matéria-prima que varia, o valor do ouro varia de acordo com as oscilações do mercado. Pense uma empresa de capital aberto, ok? Reportando o demonstrativo de resultados a cada trimestre com uma oscilação gigantesca no custo da principal matéria-prima. Não ia funcionar. As ações da empresa iam ficar variando loucamente. Então é muito mais seguro garantir um estoque de ouro para que a empresa tenha estabilidade no custo de um dos principais insumos, se não for o principal insumo, e aí a empresa tem um resultado constante. Então, este é um exemplo de particularidade. Tem vários outros exemplos que a gente pode usar, este é só um deles, tá? E eu vou entrar agora nos detalhes dos modelos de operação, ambientes produtivos, como outros 4 exemplos de particularidade. Eu dei um exemplo de particularidade de um negócio, agora eu vou entrar em exemplos de particularidades dos ambientes produtivos, ok? Eu perdi o meu cronômetro aqui. Deixa eu ver. Eu não quero passar muito do tempo aqui. Então vamos lá. Ambientes produtivos. A gente vai entrar nesse detalhe porque é muito importante que você entenda como a sua operação funciona e, além de entender como a sua operação funciona, como o seu portfólio de produtos está composto, porque você pode ter, ao mesmo tempo, um produto que funciona em um determinado ambiente produtivo e ele, no seu portfólio, tá? Um produto que funciona num determinado ambiente produtivo e dentro do mesmo portfólio você tem um outro produto, um outro grupo de produtos que funciona em outro ambiente produtivo. É importante você entender isso. Em algum momento a gente vai entrar em classificação de portfólio, organização de portfólio, e isso vai ficar ainda mais claro, tá? Então vamos lá, ambiente produtivo. Tem 4 ambientes produtivos, eu vou entrar no detalhe dos 4 aqui. No material Mestre do Planejamento, no livro, estes 4 ambientes produtivos eles estão muito mais detalhados, com outros exemplos. Então, se você procurar aí no próprio material, você vai encontrar muito mais detalhe, tá? Aqui é um alinhamento de conhecimento para a gente poder seguir com o conteúdo até o final. Se a gente não fizer esse alinhamento de conhecimento, quando eu falar sobre, por exemplo, pedidos por projeto, engineer to order, você vai se confundir e não vai entender o que eu estou falando. Ok? Então a gente precisa construir esse alinhamento de conhecimento, mas se você tiver curiosidade, você pode buscar no material aqui do Mestre do Planejamento com mais profundidade este tema, tá? Então vamos lá, ambientes produtivos. O que é, tá? O que acontece dentro do Engineer to Order, pedidos por projeto? Isso aqui o próprio nome já diz, né? São pedidos por projeto. Ah, se eu sou uma empresa que construa máquinas, máquina é pouco provável que você tenha disponível em estoque, depende do tipo de máquina. Então você produz isso de acordo com o projeto. Empresas que fazem móveis, tá? Móveis planejados, grandes empresas que fazem móveis planejados. Eu não estou falando da marcenaria, tá? A marcenaria funciona assim também, mas pense em uma grande empresa que faz móveis planejados. Ela opera por projeto. E, com certeza, ela tem os pré-produtos ali, os intermediários,
assembly to order, vocês vão entender o que é isso lá no final, é um ótimo exemplo, inclusive, de um outro ambiente produtivo. Então, esta empresa de móveis planejados, ela deixa uma parte pronta, ok? Pré-produzida, e aí depois ela faz a montagem final de acordo com um projeto. Ela precisa do projeto para poder operar, tá? Então, o que acontece nesse ambiente produtivo, tá? O risco do estoque, ele está nos componentes que são utilizados no projeto. E aqui é muito importante que você trabalhe o nível, tá? Dos componentes, tá? O nível tentando criar uma palavra aqui, mas a quantidade de componentes comuns que você tem entre os projetos, tá? É muito importante. Então, toda análise, todo cuidado com os estoques, ele vai estar nos componentes. No exemplo da empresa de imóveis que eu trouxe aqui, a gente vai entrar num outro formato que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Mas vamos focar aqui no pedidos por projeto. Então você tem que tomar muito cuidado com os componentes. Toda a estruturação, modelagem dos estoques vai estar focada nos componentes, ok? Mais projetos com componentes exclusivos, isso é sinônimo, tá, de pequenas sobras no estoque. Isso gradativamente vai comprometendo o resultado da empresa. E aqui eu vou fazer um parênteses aqui muito importante, tá? O que acontece? Você está sendo responsável pelo planejamento de produção, planejamento de materiais, demanda, abastecimento, enfim, qualquer uma dessas áreas, olhando curto, médio e longo prazo, SNOP, você sendo responsável por isso, se você tiver numa operação exatamente assim como pedidos por projeto, ETO, Engineer to Order, você provavelmente vai identificar esse tipo de problema aqui, ó. Mais projetos com componentes exclusivos. Tá? O que é isso? Você tem, sei lá, 10 projetos que você está executando, e em cada um destes 10 projetos você tem um componente diferente que é específico daquele projeto. E aí o que acontece? Quando você está, dependendo do processo produtivo, claro, né? Mas o que acontece em muitos processos produtivos? Você tem um material que é específico daquele projeto. Você começou a produzir aquele projeto. Você comprou o componente só para aquele projeto, que ele é exclusivo. Você começou a produziu o projeto e entregou o projeto. Tenho certeza que esse componente ele vai gerar uma pequena sobra. E aí essa sobra ela vai comprometendo o resultado da empresa gradativamente. Porque vai sobrando um pouquinho aqui, vai sobrando outro pouco ali, vai sobrando outro pouco ali. E se a empresa tem o processo de contabilização correto, a gente vai entrar em contabilização dos estoques lá na frente, mas se a empresa tem o processo de contabilização correto, isso aí vai começar a comprometer o resultado, porque em determinado momento esse estoque ele vai se transformar em estoque obsoleto, e aí depois do estoque obsoleto ele vira um estoque perdido ali mesmo. Um estoque que não é utilizável. O estoque que não é utilizável, ele é provisionado contabilmente. O que é uma provisão? No demonstrativo contábil, tem uma parte que é lançada como perda. E se isso acontece com frequência, essa parte da perda ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, contabilmente, a empresa já está comprometida. Então, isso para uma empresa que controla corretamente os estoques do ponto de vista contábil. Mas tem muita empresa que opera nesse formato, que vai acumulando perda, acumulando perda, acumulando perda. Não tem o controle contábil e quando vai ver, consumiu toda a margem que o projeto entregou. Tá? Pense num projeto que tenha sei, 10% de margem, teoricamente. Tá? Se você perder 4% dos materiais, você já comprometeu 40% da sua margem. Você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema. Tá? E você, sendo responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda, o que você faz nesse caso? Você precisa fazer, a gente vai entrar nisso muito mais à frente, tá? Mas eu estou trazendo aqui um detalhe que é importantíssimo. Você precisa construir uma análise de portfólio. Análise nesse caso aqui, como o foco aqui, eu estava nessa parte aqui,
como foco da análise de estoque para este ambiente produtivo. E aí entra a importância de analisar e conhecer os ambientes produtivos. Então, como neste caso aqui de pedidos por projeto, o risco do estoque ele está nos componentes utilizados nos projetos, você vai fazer uma análise do portfólio dos componentes. Ah, mas o que eu faço com isso? Vou dar um exemplo, tá? Você tem um projeto que usa uma chapa de 4 metros, por exemplo, ok? Então você tem uma chapa de 4 metros. E aí nesse projeto, essa chapa, vou falar um extremo aqui, tá? Mas que provavelmente acontece, com certeza acontece. Para um determinado produto, você usa uma chapa de 4 metros, ok? Como componente. Só que no produto você precisa de 3 chapas de 3 metros, ok? 3 chapas de 3 metros. Então, no processo produtivo, essa chapa de 4 metros, ela é cortada em 3 chapas de 3 metros. E aí, joga fora 1 metro de chapa, ok? É um exemplo. Por que não ter, ao invés de usar uma chapa de 4 metros, cortar e jogar fora uma parte, por que você já não compra a chapa cortada? E aí eu faço uma conexão. Pense que você pode ter um outro projeto que usa chapas de 1 metro. Então você já tem um outro projeto usando chapas de 1 metro, ok? E você tem este usando a chapa de 4 metros para poder cortar. Ah, por que foi feito assim? Porque provavelmente quando esse projeto foi criado, você não tinha um outro projeto usando a chapa de 1 metro e agora você já tem. Então o estudo do nível de componentes comuns é importantíssimo para você poder otimizar os estoques quando a gente fala do ambiente produtivo de projeto, ok? Então fiz um parênteses aqui bem grande para poder explicar essa parte, porque ela é importantíssima, tá? Você, como responsável pelo planejamento dos estoques, você é a única pessoa que consegue olhar de ponta a ponta o que está acontecendo, tá? O time que está fazendo o desenvolvimento do produto não está olhando de ponta a ponta, não está olhando o nível de componentes comuns. A fábrica, ela está preocupada em produzir, em dar produtividade. Então, é só você que é o responsável pelo planejamento dos estoques que consegue propor esse tipo de projeto, tá? Propor trabalhar os componentes comuns. Por isso que é importante que você faça uma análise de portfólio. E aí tem formas para você poder analisar. Você tem que construir uma base, conectar com os componentes comuns, conectar a lista técnica dos produtos, enfim. Tem várias coisas para fazer aí que você vai aprender ao longo das aulas aqui. Então vamos lá. Falei demais aqui, deixa eu beber uma água porque estou ficando com sede aqui. Deixa eu só ver quanto tempo que tá da aula para eu não me perder. Legal, tem mais. Se eu tô certo, tem mais 30 e 34 minutos para a gente falar alguma coisa assim. Então, vou dar continuidade aqui nos ambientes produtivos, tá? Então, estou falando aqui de pedido por projeto. Eu vou seguir por próximo, que na verdade vou continuar pedido por projeto, tá? E a gente falou aqui dos componentes exclusivos, a importância disso. E qual o grande risco, tá, para o negócio aqui? A gente falou que o risco do estoque ele está nos componentes que são utilizados no projeto. E o risco para o negócio ele está no prazo de entrega que foi prometido para o cliente, tá? Porque se ele é por projeto, ele é um produto sob encomenda, tá? Então, se o prazo é muito longo, o cliente não vai querer comprar. Eu vou voltar no caso da empresa de móveis planejados. Eu não sei se você já comprou móvel planejado, mas eu vou entrar nesse ponto aqui. Quando a gente estava no boom da economia, não vou lembrar o ano ao certo aqui, mas a economia bombando, as empresas de móveis planejados, elas tinham prazos de 60 dias, 90 dias, estavam super engargaladas ali com a capacidade produtiva tomada. E esse prazo muito longo, ele afasta os clientes. Você vai fazer uma compra de um projeto e tem um prazo muito longo, isso vai afastar
os clientes. Então, o grande risco aqui, ele está no prazo de entrega que é prometido para o cliente. Eu falei aqui antes de ler, tá? Então, se for um prazo muito longo, talvez o prazo não vai ser aceito. Se for um prazo muito curto, ele pode pôr em risco o cumprimento desse prazo, tá? E qual o grande segredo aqui? É você conseguir equilibrar o nível correto dos estoques dos componentes com a capacidade de produção. E por que eu estou falando isso? Porque você vai precisar ter os componentes ali disponíveis para você poder já produzir. Porque vou fazer uma separação aqui. Pense que o prazo de entrega do componente seja 30 dias e o prazo de produção 30 dias. Ok? Se você não tiver o componente disponível no estoque, você vai precisar de 60 dias, que é o prazo para poder entregar o produto. Porque você vai receber o pedido do projeto, você vai colocar os pedidos dos componentes, eles vão chegar em 60 dias, em 30 dias. Depois de 30 dias você começa a produzir, você tem mais outros 30 dias. Então, para você poder ter competitividade, você precisa antecipar pelo menos os 30 dias de prazo e ainda melhorar os 60 dias do prazo de produção, que aí a gente vai entrar num outro detalhe, que é outro modelo produtivo. Eu vou continuar no exemplo da indústria de imóveis aqui, tá? Então, você precisa trabalhar muito bem o estoque dos componentes. E aí, por isso, a importância do nível de componentes comuns. Se você tem um grande nível de componentes comuns, você consegue antecipar a compra, porque quanto maior for a quantidade de produtos ou de projetos que utilizam um determinado componente, menor vai ser a chance de sobra desse componente no estoque. Porque se um projeto não vender, o outro vende. Se o outro não vender, o outro vende. E aí, nesse grupo de produtos, você tem um baixo desvio de venda, ok? Que, consequentemente, leva para o componente comum um baixo desvio no consumo. Aí você pode antecipar a compra desses componentes sem risco para a sua operação. E aí você consegue um prazo de entrega menor e consegue ganhar mais clientes, ok? Então essa é a importância. A parte de capacidade de produção eu vou falar um pouco mais para frente porque isso envolve um outro ambiente produtivo, mas pense que você está trabalhando só com os 30 dias aqui por enquanto. E aí eu vou entrar em um outro ponto aqui que é super crítico, super importante quando a gente fala de produção por projeto também. Negociação de compra dos componentes, ela não pode ser prejudicada. Se você tem um baixo nível de componentes comuns, essa negociação vai ser muito complexa, você vai ter custos de compra maiores. Então, olha a importância, tá, de avaliar o nível de componentes comuns. Prazo de entrega é o próprio estoque, o nível do estoque dos componentes. E agora a gente está entrando em compras. Então, se você trabalha com planejamento de materiais, planejamento de produção, demanda, enfim, de alguma forma você está conectado com o planejamento dos estoques, olha o impacto das decisões, das decisões que você está tomando e das análises que você pode fazer. Tá? Olha o impacto disso na operação, no resultado da empresa. Eu vou entrar aqui no detalhe de compras, tá? A negociação de compras ela não pode ser prejudicada, tá? Vou falar algo que é básico aqui. Volumes de compra maiores ou alinhamentos contratuais com volumes futuros, tá? Podem reduzir muito o custo na aquisição de materiais. Empresas estruturadas, tá? Que têm um planejamento de materiais estruturado, uma conexão com a área de compras, fazem isso muito bem. Eu vou trazer 2 exemplos de 2 empresas que eu passei. Não vou falar o nome das empresas, mas 2 exemplos para você entender a importância disso, tá? A importância de lotes maiores e alinhamentos contratuais, tá? Isso é um contrassenso quando a gente olha para o mundo de Lean Manufacturing, enfim, estoques enxutos, produção enxuta, mas é importantíssimo que você entenda o funcionamento disso. Vou trazer aqui os 2 exemplos que eu falei. Empresa americana e uma empresa alemã.
Empresa americana, estoque. Não estoque, né? Estoque também. Depende do componente, tá? Mas estoque centralizado em um grande centro de distribuição nos Estados Unidos. Então, todas as compras dos materiais, globalmente falando, os materiais com, com menor volume, o estoque era centralizado, e os materiais com maior volume, a negociação era centralizada. Então, o escritório central negociando os volumes globais, ok? Então, se eu tenho um contrato com uma empresa indiana que me fornece determinado material, a negociação do volume lá era global, o ganho disso era absurdo. Então, volumes maiores, negociação global, a empresa que estava no Brasil fazia o pedido para. Eu não vou lembrar aqui se fazia o pedido direto. Depende do material. Ou fazia o pedido direto para o fornecedor, mas lembrando, o fornecedor tinha um contrato global, já com preço negociado, volume negociado, com a matriz. Se o material tinha um consumo menor, para não fazer compra fracionada, a compra era feita direto com a matriz, que tinha um centro de distribuição só dos materiais. Então, olha em que ponto chega o ganho, tá? Em que ponto chega uma empresa para poder otimizar os ganhos via volume ou via negociação de compra, tá? Chega a centralizar o fornecimento de materiais globalmente, tá? Então, de vários fornecedores do mundo, o material chegava num local só e depois deste local ele era redistribuído para o mundo todo. Então, eu vou entrar nesse ponto aqui. E volumes maiores, a negociação era centralizada e o material era enviado direto do fornecedor para o país que estava consumindo, que estava comprando o material. Ok? Então, vou pegar dos volumes menores, tá? É tão mais barato você fazer uma compra centralizada, você ter uma negociação centralizada, você fechar grandes volumes, fechar um contrato é tão mais barato que vale a pena você pegar os materiais do mundo inteiro, mandar para um lugar só e depois redistribuir. Então, o custo de transportar isso para um lugar só e depois redistribuir é menor do que o desconto que você tem através de uma compra maior. Então, eu trouxe um exemplo, era empresa americana, tinha uma outra empresa alemã que fazia exatamente a mesma coisa, só que aí o centro de distribuição tinha na Alemanha e tinha, dependendo do tipo de material, tinha um centro de distribuição localizado em outros locais. E aí tinha uma outra vantagem, tá? Quando eu tinha algum risco de fornecimento, eu vou entrar em riscos de fornecimento mais para frente, tá? Mas eu estou adiantando aqui o assunto. Quando eu tinha algum risco de fornecimento de algum material, já existia uma negociação central, existia uma antecipação de compra contra um risco de fornecimento. Então, as operações do mundo inteiro ficavam protegidas, porque a própria matriz antecipava a compra, centralizava o estoque e depois fornecia para o mundo inteiro. E por que eu estou entrando nesse detalhe? Talvez a operação que você trabalhe não funcione desta forma, tá? Mas você, como responsável pelo planejamento de materiais, ou produção, ou enfim, dependendo do que você tiver conduzindo aí, você pode construir esse tipo de estabilidade para sua operação. Pense você sentando com um time de compras, ok? E alinhando com eles, ó, este material aqui, o meu consumo ao longo deste ano vai ser X. Esse consumo ele pode ter uma variação de mais ou menos 10% ao longo dos meses, ou mais ou menos 20%. Vamos negociar um contrato aqui com o fornecedor, fechando 80% desse volume, aí a gente protege, tá? Então, em um ano a gente se compromete a comprar 80% desse volume. Dentro do contrato, a gente coloca uma oscilação mensal aí possível e o que a gente consegue reduzir no custo de compra desse material. Eu tenho certeza, tá, que a redução ela vai variar. Ela pode ser até 30%, tá? Ah, por que 30%? Porque o fornecedor elimina todo o risco dele de suprimento do material,
ele tem garantia, ele tira todas as proteções contra a não venda, porque ele tem certeza que ele vai vender aquele material para você, ele está protegido por um contrato, enfim, tem várias seguranças que o fornecedor passa a ter pelo simples fato de ter um contrato. Ok? Então, você que é responsável pelo planejamento de materiais, você precisa conduzir o planejamento de materiais com essa visão, tá? A visão da estabilidade. E deixa eu ver quanto tempo que eu estou falando. Perdi meu cronômetro aqui, ele está fechando. Na próxima aula eu vou colocar um cronômetro aqui na tela porque fica mais fácil. 40 minutos mais ou menos. Aqui a gente tem mais 20 minutos para falar. Deixa eu beber um pouco de água. O que eu recomendo, tá? Para você que está assistindo aqui a aula, é que você pegue o material, abra aí o arquivo e vá fazendo anotações, tá? Acho que é importante e vá conectando com o que acontece no seu dia a dia, na sua operação. E uma outra coisa que eu não falei no começo, e é super importante. Mesmo que você não tenha aplicação, vamos supor que você não trabalhe no modelo de pedido por projeto, aqui Engineer to Order. Mesmo que você não trabalhe nesse formato, talvez você participe de algum processo seletivo em alguma empresa que opere nesse formato. Então é importante que você conheça isso com profundidade, você saiba explicar os exemplos. Eu tenho certeza que se você souber, você chegar num processo seletivo e a pessoa que está conversando com você fala, a gente opera por projeto e tal, o que você me diz? Você já trabalhou por projeto? A sua fala pode ser, não trabalhei, mas eu sei exatamente como funciona. Funciona assim, eu tenho problema nos componentes comuns, eu preciso levar estabilidade para compras, eu tenho problema com a capacidade de produção, e aí a gente pode entrar num modelo de assembly to order, que é montado para pedido, a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Então você vai ter muito argumento para poder convencer a pessoa que está te entrevistando e convencer de que você conhece isso, entende? Então é importantíssimo que você acompanhe todas as aulas até o final de verdade, porque isso pode te transformar, na verdade não é que pode, né? Isso vai te transformar num profissional muito mais qualificado, ok? Então vamos lá. Eu estou preocupado com o som aqui, porque eu estou olhando no outro monitor. Eu acho que o som vai ficar ruim aqui nessa aula, mas vamos ver, né? Eu vou falar até um pouquinho mais baixo aqui. E o que eu estava falando? Compras, né? Negociação de compras, dei os dois exemplos das empresas com fornecimento centralizado. E aqui, já falei, né, de planejamento, então se você não tiver o mínimo planejamento para você poder otimizar os componentes, a empresa corre muito risco de, de, de ter problemas, tá? E eu não lembro o que eu escrevi aqui. Ah, isso, exatamente. Se você não tiver este tipo de controle, projeção, previsibilidade, a empresa corre um risco altíssimo de elevar o número de compras pontuais sem negociação. E o problema é que compra pontual, é uma compra spot, né? Compra pontual vai elevar muito o custo de aquisição daquele componente. E aí, se o custo de aquisição está alto, você tem margem baixa. Então, só nesse trecho aqui, se a gente estiver falando de produção de uma empresa que opera por projeto, só no que eu falei aqui até agora, você tem um monte de projeto para fazer, um monte de trabalho para fazer do ponto de vista do planejamento de materiais, que pode entregar muita melhora na rentabilidade. E aí eu vou voltar um ponto. Você é um profissional que tem o conhecimento disso tudo, consegue construir um modelo, construir uma análise que melhora a rentabilidade da operação, que chega com esta proposta, eu tenho certeza que você vai ser um profissional diferenciado. Ok? Mais para frente a gente vai entender como construir esse tipo de análise. Vamos entrar no segundo modelo aqui, no segundo ambiente produtivo,
que é o make to order, pedido sob encomenda. Aqui não é projeto, tá? Então você não precisa fazer um projeto. Aqui é um produto que já existe, ele só não é mantido no estoque. E o que acontece, tá? O risco do estoque aqui, ele está em algumas partes da operação, ele está espalhado. Dificilmente o pedido de venda ele vai cobrir exatamente o volume dos materiais utilizados na fabricação, tá? Então isso já é um problema, e aí é a sobra de estoque que eu falei lá no começo, que você precisa tratar, que você precisa trabalhar. E se você não fizer isso, você vai enfrentar muito problema no resultado da empresa. Então, dificilmente o pedido de venda cobre exatamente o consumo dos materiais, tá? Normalmente, os lotes de compra, tá, dos materiais, os padrões de embalagem, eles não correspondem exatamente à quantidade utilizada nos produtos que são produzidos sob encomenda. Então, vou trazer um exemplo. Você tem um material que você usa 1 kg. Talvez eu fale aqui na frente, não lembro o que eu escrevi aqui. Mas você pode ter um material que você usa 1 kg em determinado produto, só que o lote de compra desse material é de 25 kg. Ok? Então, para você comprar, você precisa comprar 25 quilos. O múltiplo de embalagem desse material é de 25 quilos também. Então você tem o múltiplo e o lote. Ah, por que compra nessa condição? Porque é 30% mais barato. Se você for comprar fracionado, ele vai custar 30% mais. Então, você compra 25 quilos para utilizar 1 quilo. Só que o que acontece? Esse material que você compra, ele tem validade de 3 meses. E esse pedido sob encomenda que você faz, e o pedido aparece uma vez a cada 4 meses. Então, de 4 em 4 meses, você compra 25 quilos, usa 1 quilo, joga fora os outros 24 quilos, ok? E acha que o produto está rentável e acha que é muito melhor comprar o lote inteiro, que é 30% mais barato, do que comprar 1 quilo fracionado, que vai ser 30% mais caro. Olha a loucura, tá? Você está jogando 24 quilos fora. É muito mais caro do que os 30% de desconto que você está tendo por comprar o lote fechado. Então, olha a necessidade de integração entre as decisões. E a única área que consegue trazer esse tipo de visibilidade é planejamento de produção, materiais, enfim, porque está conectado ali com todas as pontas, porque consegue trazer esse tipo de negociação. Só esse exemplo que eu trouxe aqui já pode trazer muito resultado para a sua operação. E aí, eu falei sobre descarte por validade, mas aí tem descarte por avaria, tem vários outros problemas. Você acaba descartando as sobras ali dos materiais. E vamos lembrar aqui. Já falei, né? Melhores custos dos materiais. Você precisa de melhores negociações de compras, e isso obrigatoriamente leva para volumes maiores e embalagens padronizadas. Eu já trouxe o exemplo aqui para você. E o que acontece, tá? Quando a gente fala sobre make to order, né, que é o modelo que a gente está falando, o risco da obsolescência ele começa a ficar elevado, tá? Justamente em função disso que eu falei. O risco de sobra do material. E aqui tem um outro risco de obsolescência também que eu vou entrar no detalhe, tá? Risco do volume produzido, tá? A quantidade produzida, ela precisa ser exatamente a quantidade solicitada, tá? Em muitos casos, o cliente ele não aceita um acréscimo no pedido e a sobra da produção ela vai permanecer no estoque. Você já deve ter vivido isso, tá? Você fez uma ordem de produção de 100 peças e aí, por algum motivo, a produção foi lá e fez 105 peças. O que você vai fazer com essas 5 peças se o cliente não aceita? Vai ficar uma sobrinha ali no estoque. Então, pense, vamos supor que seja um produto com uma margem de 5%. Você já comeu toda a sua margem com aquelas 5 peças que você vai descartar
daqui a pouco, tá? Sei lá, em 5 ou 6 meses você vai ter que jogar aquela sobra fora, porque depois o cliente não aceita um lote antigo, ele quer sempre o mesmo lote de produção, enfim, começa aquela loucura. Então, de novo, olha a necessidade de integração das áreas quando a gente está falando sobre ambiente produtivo. Se você não integra as áreas corretamente, você cria problemas estruturais para a sua operação. Tá? É importantíssimo que você integre as áreas. E, então, você tem sobra dos insumos, ok? Porque por causa do múltiplo, lote mínimo, você tem sobra da produção aqui agora. E esse ponto da produção ele precisa estar muito bem negociado, tá? Talvez uma observação no pedido falando que pode ser faturado até 5% a mais em função dos desvios de produção. De novo, olha a necessidade de integração entre as áreas, e a única área que consegue fazer essa integração é planejamento de produção, é planejamento de materiais que está convivendo com esse tipo de problema. E outra amarração importante aqui que você precisa fazer é Nossa, esse aqui é demais, eu tô lendo aqui, eu tô lembrando, tá? É o contrato sobre o cancelamento do pedido. Se por alguma razão o cliente decide cancelar o pedido, tá? Com parte da produção ou total já produzido, esse estoque ele não vai ser vendido e provavelmente ele vai ser descartado. E aí, de novo, olha a necessidade de amarrar tudo isso. E por que acontece esse tipo de coisa, tá? Geralmente, eu diria que na grande parte dos casos, por que acontece esse tipo de coisa? Porque você provavelmente prometeu um prazo de entrega para esse item que era make to order, vamos supor que você tenha prometido 30 dias, deu 35 dias você não entregou, tá? Deu 38 dias você não entregou e o cliente cobrando, deu 45 dias você não entregou, aí no 46º dia você conseguiu produzir, deu um jeito de produzir, só que neste dia, e a produção ia durar 3 dias, então iria do 46º ao 49º, só que nesse meio tempo o fornecedor, o cliente deu um jeito de comprar de outro lugar, ou ele ia produzir, ele ia usar aquele material. Pense num negócio B2B, tá? Empresa para empresa. Ele ia usar aquele material que você ia produzir em outro material para vender para outro cliente. Aí esse outro cliente cancelou porque ele estava atrasando a entrega. Ele também vai cancelar o seu pedido. Então, no 46º você deu um jeito de produzir, no 47º o cliente cancela o pedido, ok? Você não recebe essa informação, porque ela tem que passar pelo processo todo e tal. No 49º dia você conclui a produção e aí você descobre que o pedido foi cancelado. Se isso não estiver bem amarrado, quando a gente fala sobre esse modelo aqui, make to order, pedido sob encomenda, você constrói um comedor de margem operacional aqui absurdo, tá? Você vai de pouquinho a pouquinho comendo a margem da sua empresa, e isso vai virando material parado no estoque, vai virando descarte, vai virando material obsoleto. E aí eu vou voltar lá no começo da parte da contabilização dos estoques. Se a empresa não faz a contabilização correta, isso não aparece em lugar nenhum e a empresa é surpreendida com descarte, com perdas, e não sabe por que uma margem que no desenho do produto ela deveria ser de 15%, a empresa não entende porque a margem virou 3%. Porque tem um monte de perda aqui por desalinhamento do processo. E aí eu vou trazer um ótimo exemplo aqui que eu li outro dia. Eu vou encerrar o vídeo daqui a pouco, tá? Mas eu vou trazer esse exemplo que eu li outro dia. Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. Talvez eu fale aqui sobre Assembly to Order. Vou falar sobre Assembly to Order, depois eu encerro. Mas eu vou trazer um exemplo que eu li outro dia sobre o modelo da Toyota, tá? Eu nunca trabalhei lá, não sei, não conheço ninguém que trabalha lá, mas o exemplo do livro é interessante, tá? É um livro que descrevia todo o modelo de operação da Toyota. E é um modelo que trabalha a redução do desperdício, tá? E o
o processo de planejamento deles ali tem uma grande avaliação do portfólio que vai ser vendido. Então tem, antes de entrar no fluxo de compra dos materiais, volume de produção, tem uma otimização do portfólio para trabalhar componentes comuns, para eliminar alguns materiais do portfólio, eliminar personalizações, enfim. Então tem toda uma otimização de portfólio para entrar num ciclo de planejamento. Então olha a importância, tá? Eu tenho certeza que o simples fato de otimizar o portfólio já gera muito resultado para a Toyota. Já gera aí no negócio de margens apertadas, que é a indústria automotiva, talvez gere 2 pontos percentuais ali de margem, só a otimização ali do portfólio de componentes e do portfólio de produto. E o que eu falei aqui para você nesses dois modelos, no Engineer to Order, produção por projeto, e no Make to Order, que é pedido sob encomenda, tudo que eu falei aqui está relacionado com otimização do portfólio, tá? Você precisa fazer isso, olhar de ponta a ponta o que está acontecendo e construir essa integração. Se você opera em um destes dois modelos e você aplicar o que eu falei aqui, só o que eu falei aqui, tá? De verdade, você já vai entregar muito resultado e você já vai ser um profissional diferenciado na área de planejamento de produção, materiais e demanda. Entenda isso, tá? Claro que tem toda uma metodologia para poder solucionar esses problemas depois, mas se você construir análises da forma que eu expliquei aqui para você, de verdade, você já vai entregar muito resultado e já vai ser visto como um profissional super diferenciado. Eu estou começando a ficar rouco aqui, que eu estou falando há quase 1 hora. Vamos lá, vou entrar no Assembly to Order. Só para a gente fechar o ponto do exemplo da indústria de imóveis, tá? Eu vou começar pelo exemplo da indústria de imóveis para você entender o que seria o modelo Assembly to Order. Eu vou trazer o exemplo de uma empresa de computadores que opera exatamente nesse modelo, tá? O que é o modelo de Assembly to Order? Primeiro, a indústria de imóveis, tá? Os móveis planejados, eles têm uma razão para a modulação. Quando você compra um móvel planejado, você quer construir um gabinete ali da cozinha, por exemplo, um armário da cozinha. Você compõe as partes. Então você tem uma parte que pode ter até, não lembro as medidas, mas os blocos são de 30 centímetros, por exemplo. Eu quero um móvel de 1 metro. Tudo bem, eu quero um móvel de 1,5 metro. Não, você precisa de um móvel, você vai ter que comprar um móvel que seja múltiplo, a medida dele precisa ser múltipla dos blocos já pré-montados, já assembly to order, montado para o pedido. Na verdade, aqui é uma mistura de uma indústria de móveis, é uma mistura de assembly to order com engineer to order, tá? É uma mistura das duas coisas. Então você tem os blocos. Por que você tem os blocos? Porque isso facilita todo o processo produtivo. Então você fez o seu projeto do móvel. Então o projeto do móvel, ele é uma composição de vários blocos já pré-montados. Claro que não é 100%, tá? Por exemplo, o puxador é diferente, pode ser diferente, mas a composição do móvel ali daquele bloco, ela é igual, porque é um modelo Assembly to Order, montado para pedido. Então, misturado com um projeto. Então, é um projeto que uma parte deste projeto é só a montagem. Tem várias outras partes ali que são diferentes, mas uma parte ali é só a montagem. E aí eu vou trazer exemplo de uma outra empresa que opera no Assembly to Order, que fica mais fácil de explicar. A Dell, que faz computadores. A Dell tem todo um processo de personalização. Você entra no site para comprar online, você consegue personalizar o seu equipamento. E o que a Dell faz para poder ter prazos de entrega rápidos? Ela opera no modelo Assembly to Order. Então o computador ele já está pronto ali num determinado formato
e um componente, um SKU ali, um item do computador, um tipo de computador, ele atende, sei lá, 50 personalizações diferentes, ok? Só que se ela fosse produzir aquele computador de ponta a ponta, ia provavelmente demorar 30 dias. Como é só montado para o pedido, a entrega demora 7 dias. Então, eu estou estimando os prazos aqui, só para a gente poder ter referência. Então, ela consegue consumir ela elimina 23 dias no prazo de entrega, oferece um prazo de entrega melhor, porque ela pré-produziu aquele produto, e aí depois ele está pronto só para montagem final, ok? E entrega para o consumidor. Então esse é um modelo de assembly to order montado para o pedido, ok? Esses dois tipos de empresa operam nesse formato. Eu vou encerrando por aqui, porque acho que já faz mais de 1 hora. Na próxima aula, eu ia cobrir outras coisas aqui, mas acabou não dando tempo, porque eu entrei em vários outros assuntos que são importantíssimos. E aí, na próxima aula, o que a gente vai trazer aqui para você? Então, Assembly to Order, a gente vai continuar falando sobre esse modelo aqui, sobre os riscos de estoque nesse modelo, o que acontece. Make to Stock, que é o produto no estoque. Esse modelo aqui também tem risco, e tem muito risco no estoque. Quanto mais próximo do produto acabado você fica, melhor precisa ser a sua assertividade na demanda, enfim, você tem várias coisas, porque você não vai ter a vantagem do número de itens, você fica muito próximo do item final. O que é a vantagem do número de itens? Vou voltar ali nos componentes comuns. Pense um pedido por projeto. Se você tem um item, okay, utilizado em 10 projetos diferentes, ou o Make to Order, que você tem um item utilizado em 10 produtos diferentes. Se o produto 1 não vende, o 2 vai vender. Se o 2 não vende, o 3 vai vender. Se o 3 não vende, o 4 vai vender. Então, um vai compensando a venda do outro e o desvio no consumo do componente é menor. Quando você está muito próximo do produto acabado, o desvio está diretamente ligado a um item. Então, o desvio de um item, você não tem uma composição de vários produtos que amorteça esse desvio. O desvio está concentrado em um item. Então, no modelo Make to Stock, o risco vai lá para o estoque. E aí você precisa trabalhar previsibilidade de demanda, tem várias coisas que você precisa muito trabalhar quando a gente fala sobre esse modelo. Então, na próxima aula a gente entra nisso. E aí tem várias outras coisas para falar aqui. Razões para manter estoque numa operação, melhorar o nível de serviço é uma delas, aí tem vários detalhes que a gente vai entrar. Melhorar a eficiência operacional, isso aqui é muito, mas muito crítico. Se você faz um projeto de estoques com o objetivo de melhorar a eficiência operacional, você entrega muito resultado. Aliás, é isso o que várias grandes consultorias fazem quando entram em determinadas empresas para poder entregar um determinado resultado. E você, como profissional de planejamento de produção, materiais ou demanda, vai aprender a fazer isso ao longo das aulas aqui do mestre dos estoques. Para você realmente ser um mestre dos estoques, você vai conseguir fazer projeto, enfim, fazer várias coisas, você vai ser transformado mesmo num mestre dos estoques. E manter lotes de produção maiores é outra coisa que está dentro das razões para você manter estoques na sua operação. Por que você mantém lotes de produção maiores? Porque você precisa garantir estabilidade, especialidade, previsibilidade, otimização de movimentos. Aí aqui entra uma outra parte gigantesca de possibilidades que você tem quando o assunto é estoques, tá? Manter lotes de produção maiores. O que mais? Lotes de compra maiores. Eu entrei em vários detalhes aqui antes, né, que eu expliquei, mas aqui tem várias outras coisas que você precisa saber sobre volume de compra. Aqui tem trabalho para você poder compor lotes, como compor, que material que você antecipa a compra, por que antecipa, como você faz a compensação no valor dos estoques em outro material para você conseguir manter lotes de compra maiores e, ao mesmo tempo, reduzir o estoque como um todo. Isso é perfeitamente possível fazer.
É só você ter a metodologia correta e encontrar a forma de fazer. Aqui tem um exemplo do ouro, que eu falei da joalheria. Enfim, a otimização dos lotes, otimização do transporte, ponto extremamente crítico, tá? Importantíssimo de trabalhar. Eu vou falar muito sobre isso, e aqui tem várias formas de olhar. Vou dar só um exemplo aqui. Empresas que fazem abastecimento de lojas. Pense uma rede de drogarias, tá? Uma rede de farmácias. O estoque ali é centralizado, e aí tem que abastecer todas as lojas. Se você não... Aqui a rede de drogarias, não sei se é um bom exemplo, porque é um negócio com margem muito boa. Mas enfim, eu vou trabalhar esse exemplo. Se você não faz a otimização do transporte corretamente, você corre um risco enorme de consumir uma boa parte da margem por ineficiência na composição dos lotes de transporte. Eu não sei se você sabe, tá? Mas o processo de composição das cargas que são enviadas para as lojas é exatamente igual um planejamento de produção, porque você precisa compor as caixas, elas precisam de um mix correto, você tem o prazo de validade dos produtos que estão na loja, então a caixa precisa ter um mix correto, a rota precisa fazer sentido, então é exatamente igual um planejamento de produção, só que você faz isso no centro de distribuição da rede de drogarias, tá? Então, otimização do transporte, importantíssimo, tá? Muita empresa perde dinheiro aqui, e você, como profissional de planejamento de produção, materiais e demanda, pode entregar muito resultado fazendo esse tipo de projeto. E aí tem várias outras coisas. Legal, eu tô trabalhando os estoques. Quais são os meus objetivos quando eu estou gerenciando os estoques? O que eu faço? Tá? Legal, eu entendo as razões, eu conheço os ambientes produtivos, eu estou com o estoque na mão. O que eu faço com esse estoque? Otimização. Você usa ele para suportar a performance da operação, suportar o nível de serviço. Um dos objetivos aqui quando você está trabalhando com estoques é eliminar a obsolescência. Aí a gente conecta lá com o começo, nos ambientes produtivos, enfim, tem várias coisas para a gente falar. Terminologias que são utilizadas nos estoques, é importantíssimo que você conheça isso, para você realmente ser um mestre dos estoques. Para você entender, você precisa entender isso de ponta a ponta. Então, raw material, working process, enfim, tem várias coisas, por que é utilizado, como é utilizado, enfim. E aí depois a gente começa a entrar tipos de estoque, formas de proteção. Proteção de estoque não é só estoque de segurança, tá? Tem várias outras formas de proteger o estoque numa operação. Não é só estoque de segurança, é um erro achar que é só estoque de segurança que protege. Enfim, eu vou encerrando por aqui, tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu realmente, se você assistiu até o final, você é um profissional diferenciado, já você realmente está interessado em absorver conhecimento. Esse conhecimento aqui é riquíssimo, ele está disponível aqui gratuitamente para você. Eu estou disponibilizando o tempo aqui, produzindo esse material para você. E, de verdade, tá? Acompanhe as outras aulas. Eu admiro você que acompanhou até o final. E você vai ser um profissional diferenciado, eu tenho certeza absoluta. Você está interessado no seu desenvolvimento, você vai conseguir entregar resultado, e quem entrega resultado se desenvolve, quem entrega resultado cresce profissionalmente, quem entrega resultado tem tranquilidade, tem paz no dia a dia. Se você domina os estoques, você vai ter paz no seu dia a dia, no planejamento de produção, materiais e demanda. Eu vou encerrando esse vídeo hoje por aqui, e a ideia é produzir aulas assim 2 vezes por semana. Eu não sei exatamente o dia que eu vou gravar, mas em algum momento eu vou colocar no título aí em algum lugar eu vou colocar a periodicidade das aulas e o momento que a aula vai ser postada, para você poder se organizar e acompanhar, ok? Vou ficando por aqui. Se cadastra no canal do Telegram para você poder receber o material escrito, o arquivo PDF. Ou se cadastra no site marcelonso.com.br para você poder receber o material por e-mail também, o material em PDF. No site, quando você se cadastra, você já recebe automaticamente o e-mail com a atualização do material. E aí você recebe também um outro e-mail com todas as redes sociais para você poder escolher qual você vai acompanhar.
E lá também tem o canal do Telegram, tá? Então, se você não encontrar o canal do Telegram, se cadastra em marceloalonso.com.br e você vai receber todos estes materiais, ok? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.